Cara, a gente está encaminhando aí para encerrar o nosso episódio. Queria agradecer a tua presença, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação aí com família, cara. Como é que foi? A gente passou meio superficialmente sobre esse assunto, Sim. mas eu queria que tu falasse como foi a perda do teu irmão, como é que foi esse samba, cara. Eu já perdi uma irmã também, acidente de moto, então é um problema que me carrego até hoje, então isso é muito, muito complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Terminasse aí falando sobre a tua relação com a tua esposa Andressa, com a tua filha Sofia. Fala um pouquinho da gente aí, pra gente esse momento mais família teu. A mais íntima, né? Essa perda do meu irmão. Tranquilo falar sobre isso? Tranquilo, muito de boa. Você é café? Não. Ah, tá. Não. Aqui não tem café não. Parece café. Aqui não tem café não. Porque tá ali. Não tem feijão, não tem água. Lá de casa sem café lá. Meu irmão ele tem 12 anos, tinha 12 anos, nós tínhamos 12 anos de diferença e a gente cresceu junto, né? Mesmo quarto, mesmas brincadeiras, mesmos jogos, jogava videogame com ele o tempo todo. Mais velho ou mais novo? E ele é mais novo, Mais novo. 12 anos mais novo. Ah, ele era 12 anos mais novo, assim. A gente jogava videogame juntos, era futebol e Diablo. Eu sempre lembro desse jogo porque ele sempre me chamava de noite, tipo, 10 horas da noite, vamos jogar só um pouquinho. E o Diablo é um negócio que você meio que vai conquistando as áreas ali e vai passando. Aí quando vê 5 da manhã. Quando foi ver, caramba, cara, 4 da manhã, 5 da manhã, muito tarde, não dormia. Só que era uma época que eu tava de boa da vida, eu não tava fazendo faculdade. Então eu conseguia passar aquele tempo ali. E depois que ele faleceu, né, ele morreu vítima do suicídio. O que eu vejo do suicídio, pela experiência que eu tenho, né? O suicídio eu vejo como um estágio terminal da doença depressão, como se fosse um câncer. Só que a gente não vê, nem sempre, a gente vê a pessoa definhando como a gente vê no câncer. O câncer a pessoa descobre, aí tem um fator psicológico, a pessoa começa a ficar muito mal, e aí começa com os tratamentos que são extremamente agressivos, quimioterapia, radioterapia, que é onde a pessoa começa a ficar fraca. Porque o tratamento ele é agressivo, ele vai matar a célula. Ou a célula do câncer, ou infelizmente a célula da pessoa, que é no caso, levando fim à pessoa. E ela vai chegando no estágio terminal, o câncer, até ela falecer. A depressão, o estágio terminal dela, eu vejo como o suicídio. E é uma doença que, na maioria das vezes, ela é invisível. Eu cresci com meu irmão, eu era a pessoa que mais tinha contato com ele, porque a gente dormia no mesmo quarto, a gente tinha uma cama que era beliche, a gente estava sempre juntos, brincando juntos, fazendo tudo junto. Tudo a gente fazia junto. O meu irmão não mostrava indício nenhum de depressão. Depois que ele faleceu, conversando com psicólogos, eles falaram que um dos sintomas da depressão é a rebeldia. Como que tu identifica a rebeldia numa criança de 14 anos, sendo doença? Se 14 anos é a fase da rebeldia. E ele, de fato, ele era rebelde demais, mas assim, como todo adolescente. O corpo está mudando, você não se reconhece ali naquele momento. Parece que um braço cresce, o outro não cresce. A fase da adolescência é a fase da formação, né? Até a pessoa se formar e, agora eu sou essa pessoa aqui. É um momento de crise de identidade. Então... é um momento de ruptura afetiva também. É isso, então... pode falar. Não. Tá. Então, a gente não conseguiu identificar isso. Ainda mais eu que estava com ele o tempo inteiro. E um dia eu estava na academia, trabalhando, a minha irmã foi embora, e aí minha irmã liga para minha mãe entra no salão de musculação, minha mãe trabalhava na recepção, e aí minha mãe entra no salão de musculação, a Ingrid não falou nada, a Ingrid é minha irmã, ela não fala nada para minha irmã, para minha mãe. Que depois ela falou pra mim, que ligou pra minha mãe e falou assim, chama o Yuri. Minha mãe já entrou no salão de musculação falando assim, Yuri, chorando. Yuri, vai logo, aconteceu alguma coisa com o teu irmão. Só que a Ingrid também não tinha falado nada. Eu falei, não aconteceu nada. Eu tenho essa mania de quando tá tudo muito caos, eu sou muito tranquilo. Eu falei, não, cara, não aconteceu nada não, pô, tem que ir lá resolver isso. Ver o dia dele. A fita tá pegar minha bicicleta, eu lembro que minha bicicleta tava travada. Aí o rapaz falou, tô com a chave do carro aqui. Eu falei, não, vamos lá então. Aí eu fui pro carro, falei, não, isso é só fazer meu dia dele. Quando eu cheguei na minha rua, aí a vizinha lá falou assim,
teu irmão foi pra UPA. Falei, foi mas por quê? Ela, pô, vai pra lá. Falei, caraca, então é uma coisa mais séria. Aí eu peguei e fui pra UPA. Quando cheguei lá, eu lembro da minha irmã falando, né, dele. E eu falei, não, cara, tá tranquilo e tal, porque ela tinha relatado uma forma lá. Eu falei, não, cara, do jeito que você tá explicando aí, não deu nada não. Tudo de boa, de boa. Daqui a pouco ele vai cair. E eu continuei tranquilo, até a médica chegar. Aí veio a médica, enfermeira, assistente social. Hoje em dia, se eu estiver no hospital e vier uma galera falar comigo, sei que deu muito. Aí a mulher veio, quem é parente do Júlio César? Eu falei, seu irmão, vem cá, eu fui na sala, o que ele tinha? Eu falei, tinha? Por quê? Aquilo ali já foi um baque. Aí ela tentamos de tudo, mas infelizmente ele veio, foi essa frase na minha cabeça, ela falou pra mim, eu fiquei assim, na mesma situação que eu tô aqui, eu fiquei, mas aquele gelo no coração e o vazio, parecia que eu tinha perdido o chão, vazio mesmo. Falei assim, como assim? Morreu? E elas não falaram mais nada, elas só ficaram paradas me olhando. Aí eu fiquei meio que, caraca, do mesmo jeito que eu tô aqui agora, tentando entender. Eu falei, pô, sim. Aí na hora que eu abro a porta pra sair, minha mãe tá vindo, meu filho, eu fiz assim, Aí ele, imagina aquele choro de mãe, cara, acho que aquele choro ele rompe qualquer coisa. Aí foi minha mãe gritando, não, meu filho, daí ele foi. E aí começou a cair a ficha, foi uma loucura. Isso foi muito ruim mesmo, mas de todas as situações ruins da vida, a gente tem que tentar sempre tirar algo bom. E isso me fez enxergar todas as outras pessoas de forma diferente que eu enxergava antes do meu irmão. Então, por trás de toda pessoa física, tem uma pessoa psicológica, né, mental. Todo mundo tem uma história por trás. E isso tem que ser muito respeitado, porque às vezes, dependendo da forma que você fala com a pessoa, às vezes você afeta uma área daquela pessoa que não é legal. E você pode não... As palavras têm poder. A palavra tem poder. Você não tem o poder de fazer a pessoa cometer suicídio. O meu irmão cometeria o suicídio em qualquer momento da vida dele. Por causa da depressão. Não foi por causa da gente, não foi por causa da família. Se a gente tivesse evitado naquele momento, ocorreria em outro, se a gente não descobrisse, continuasse daquele jeito e não conseguisse tratar. Tem gente que mesmo tratando acaba chegando igual um câncer. Não que você seja a causa do suicídio da pessoa, mas a pessoa às vezes está sobrecarregada, está no limite, e ela vê em você, e às vezes é uma pessoa nada a ver, vê em você o refúgio dela, e ela fala assim, poxa, eu estou passando por isso aqui, e aquilo ali para você é tão óbvio que tu fala, para de bobeira. Aí a pessoa, a única pessoa meio que eu estava depositando, falou, para de bobeira. E a pessoa que vai cometer o suicídio, ela não fica comentando para os outros, cometeu o suicídio aí. Ela não fica comentando assim. Ela só vai fazer. Mesmo que ela fale isso, ninguém vai levar a sério. Ninguém vai levar a sério. Vai falar, hoje eu acredito. Acredito bem. Porque normalmente acontece na família dos outros, né? Quando aconteceu hoje, eu acredito muito nisso. Mas Deus te tirou um presente, mas te deu outro, né? Então, aí, 2 anos depois, eu comecei a enxergar as pessoas de forma diferente. E isso é muito importante, até no tratamento, quando a gente volta para o treinamento. Porque questão de a pessoa tá lá e às vezes fala, só tem que fazer isso, mas não é, a pessoa precisa de. Às vezes a pessoa tá lá só para conversar. Tem aluno de personal meu, cara, eu tenho certeza que só paga para conversar. Porque quando eu aumento um pouquinho, não. Eu só, vamos conversar. E tem aluno que é isso, que só quer uma companhia. E eu não tenho. Não, a gente tem que aplicar biomecânica. Não tem que aplicar biomecânica. Latíssimo do doce. Esquece pegada isso. aberta, pegada fechada. Só trocou uma ideia com a pessoa e você está sendo o refúgio dela.